mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Boa noite a todos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui convidada para fazer uma breve leitura de um versículo que o pastor logo mais vai estar ministrando sobre esperança. E aí eu achei que seria bom a gente conhecer o significado. E aí eu vi no dicionário bíblico o que significa esperança, que é a expectativa e o anseio, confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. As Escrituras frequentemente se referem à esperança como a expectativa da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. E a esperança ela é representada por uma âncora. Em Hebreus 6, a partir do versículo 13, fala sobre a certeza de promessas de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar que, de toda forma, bem clara, a natureza imutável do seu propósito para
com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, o qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar louvores a Deus. Vamos cantar, Senhor, te quero. Vamos juntos, eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos cantar, prosseguindo para o alvo eu vou. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Nenhuma condenação há.
Vamos mexer aqui no tom um pouquinho, porque a gente ia cantar com Cheyenne e a gente trocou aqui, tem que botar para um tom masculino agora. Vamos lá. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Amém. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos do início. Essa canção é muito bonita, né? Juntos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. A igreja pode sentar, vamos ter um momento de ceia do Senhor. Com som aqui, ok. Eu queria primeiro chamar as pessoas presentes que foram batizados domingo passado. Quem está aqui que participou do batismo? Então, nós temos aqui os certificados de batismo. Pronto, muito bem. Podem ficar aqui na frente, aqui, tá? Nós vamos entregando aqui os certificados. Paloma, Anne, vamos ver.
Patrícia. Maria. Maria? Ah, Maria. Sim, desculpa. Marina. Ok. Mateus. Aí Cleusa não se encontra. E Maria. Ok, então temos essas pessoas e mais duas que se batizaram domingo. E hoje, sendo uma noite de ceia, a gente quer entregar antes. E vamos orar, né? Orar pela vida destes e agradecer a Deus esse passo tão importante na vida destes aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela tua boa mão e a tua bênção em cada vida aqui presente, especialmente na vida desses que tomaram esse passo de batismo, que o Senhor possa continuar abençoando suas vidas e mostrando a tua perfeita vontade em todas as coisas. Nós queremos te agradecer como igreja por ter esse privilégio também de termos esses novos irmãos que estão também congregando e fazendo parte aqui da igreja. Nós te agradecemos, pedimos pelo tempo de ceia e de culto, logo mais que o Senhor continue aqui presente e nos dando a tua aprovação e a tua direção em todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus, o nome precioso de Jesus. Amém. Parabéns a todos. Podemos até bater palmas, né? Pode ser. Ok. Pode sentar. Especial, né? Momento. Então, hoje é a nossa última ceia do ano. Final de ano é sempre a última, essa coisa, e a última de várias questões. E é bem apropriado nós lembrarmos o sacrifício do nosso Jesus na cruz pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, né? O sem pecado pelos pecadores. Enquanto lembramos nesse final de ano nossa gratidão por tantas coisas, né? A gente está grato a Deus, geralmente é um momento de reflexão, a gente pensa no ano que está findando e as coisas que Deus tem feito, mas é muito bom a gente ter essa gratidão de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Essa gratidão que a gente está lembrando aqui através da ceia do Senhor. E nós lembramos e celebramos, né, tudo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo e celebramos nossa união como igreja através da pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, né? Não estaríamos tendo uma razão para a nossa reunião. O amor dele nos ensina, o amor grande de Deus, que enviou Jesus Cristo, nos ensina a amarmos uns aos outros, né? A perdoarmos uns aos outros. Então, nós vamos para a leitura bíblica clássica, que é 1 Coríntios 11, de 23 a 28, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, é uma ordenança, como o batismo é uma ordenança. A gente celebra essas duas ordens de Jesus para a igreja. Em verso 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o Senhor, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Na nossa igreja, então, nós vamos ter um momento de oração, de reflexão, mas na nossa igreja a gente pratica o que se chama a ceia aberta. A gente não restringe aos membros dessa igreja. Mas o importante é você saber, ter a consciência que você tem
um relacionamento com Jesus Cristo através da salvação e que você está em comunhão com Ele e com os irmãos. Por isso que o momento de reflexão é um momento de até dizer, será que eu preciso conversar com alguém que me magoou, que eu magoei? Então a pessoa pode colocar o propósito de também, diante de Deus, pedir perdão e também procurar essa pessoa depois. Então, depois do exame, que a gente se examina cada um a si mesmo, a palavra diz, então, participe, né? Então, vamos ter um momento de oração silenciosa, de reflexão. A mesa hoje está lá atrás, daqui a pouquinho nós vamos liberar para ir pegar os elementos e nós vamos voltar para nossas cadeiras e participarmos juntos, tá bom? Então, vamos orar silenciosamente por uns instantes. A igreja pode pegar os elementos, então. Tiago, tudo bom? Esse é o certificado dela, viu? Todo mundo pegou os elementos? Ok. Eu vou pedir a irmão Luciano para agradecer a Deus pelos elementos que representam o corpo e sangue de Jesus, por favor. Amém. Amém. Bebei e comei dele todos. As tias querem que as crianças já sobem para o... Ok, ainda vamos ter alguns louvores, mas as crianças têm ensaio. E hoje, então, elas vão subir um pouco mais cedo. Bom. Opa, tudo bom? E aí? E aí? Opa, desculpa. Pode? Opa. Obrigado.
Som, testando. Som. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glórias. Jesus. Oi. Oi. Não. Não. Oi. Não. Oi. 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 No início do culto, Sanderli falou sobre esperança, né? Inclusive, ela usou a mesma metáfora da âncora. E essa canção fala sobre isso também. A esperança como uma âncora, como aquilo que lhe dá estabilidade, como aquilo que lhe sustenta, que lhe segura naquele lugar que você está. Né? Amém. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer, tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei.
Amém. Jesus vem, você está pronto? É a pergunta que a gente faz hoje. Vocês já notaram que algumas pessoas têm problemas sérios com os milagres nas Escrituras? Eu acho uma pena isso, pois desde a criação do mundo, Deus vem fazendo milagres. O Deus poderoso, todo-poderoso que criou o mundo, imagine você limitar Deus. Deus criou tudo e depois você diz, não, mas os milagres nas Escrituras a gente vai explicar como coisas naturais e não sobrenaturais. Então não tem uma certa coerência nisso aí, né? Esse Deus que revela, que criou o mundo também, ele se revela através do poder que ele tem sobre a criação. É aquela coisa, ele é o arquiteto de tudo, ele pode mexer com tudo também. E Deus que criou as chamadas leis da natureza, o pessoal chama leis da natureza, né? Tem o poder absoluto de alterar ou fazer as coisas acontecerem. E hoje, no texto que nós temos em Tessalonicenses, fala sobre alguns desses milagres futuros, onde Deus trabalha, primeiro para a sua glória e também em favor dos seus filhos. Nós que somos resgatados pelo seu sangue precioso, que nós vimos na ceia do Senhor. Muitos também têm medo do futuro escatológico, ou seja, as coisas futuras, quando lê Apocalipse, lê outros livros na palavra, tem medo sobre o futuro. E hoje a gente vai trabalhar a questão esperança. E é interessante essa temática quando se trata de coisas futuras. E quando a gente trata esse texto, nós vamos ver por que isso, né? Mas nós sabemos que quando se trata do futuro, por exemplo, tem textos assim, como 2 Pedro 3 e 11, diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, contextos assim, a pessoa lendo isso sem outros contextos, que nós vamos ver hoje também, então assusta um pouco. As coisas, o fogo vai derreter tudo, e como é que vai ser esta questão de tudo se fazer diferente? Então, nós adotamos nossa visão sobre coisas futuras, nós temos que alinhar com passagens como nós vamos ver hoje. Então, vamos ver o texto de hoje, né? Vamos já mergulhar dentro do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e veja agora esta ênfase. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Verso agora 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então nós temos aqui uma mensagem de esperança. A nossa esperança é firme. O primeiro texto que a gente viu em Pedro fala da vinda, que nós vamos ver um pouco mais adiante em outra mensagem, mas seria Jesus vem como juiz para acertar as contas com esse mundo, não é? Mas chamado dia do Senhor, no sentido escatológico. Mas nós temos aqui a esperança e queremos no arrebatamento da igreja. E isso aqui é o que a gente vai tratar hoje, o arrebatamento, ou seja, Deus nos dá uma esperança, que nós colocamos aqui, uma esperança firme.
verso 13 de novo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando ele fala de não sermos ignorantes, ele mostra a importância de conhecer as Escrituras. Quando a pessoa é ignorante, porque ela não sabe de alguma coisa, não tem informações. Então, a palavra nos chama a termos uma vida de conhecimento da palavra. Eu gosto muito do que os jovens da igreja estão numa campanha aí de lerem diariamente a palavra de Deus. Eles estão dando um exemplo para todos nós. Muito importante, cada cristão deve ter um tempo onde você gasta diariamente um tempo em leitura bíblica, em meditação, em oração. Isso é fundamental para a nossa vida. Para nós não sermos ignorantes, E os cursos que a igreja oferece, e teologia, e tantas coisas que a gente pode fazer. Temos uma biblioteca também repleta de livros, onde a pessoa pode pesquisar, pode se aprofundar em conhecimentos bíblicos, Então, aqui nós vemos dormiram, aqueles que dormiram no Senhor. Dormiram como, É uma metáfora para a morte. Aqui nós não acreditamos tem pessoas que acreditam que a alma dorme. A pessoa morre, então a alma dorme. Não é isso. Nós vamos ver que é uma metáfora para a morte. O espírito do convertido vai direto na morte para a comunhão consciente com Deus, imediatamente. E o corpo é que dorme. Então, a gente tem que entender, lembrando que Deus é espírito, Deus não tem corpo. Jesus Cristo foi uma encarnação, então Jesus Cristo tem corpo. Mas a pessoa parte daqui, a palavra diz, ausente do corpo, presente com Deus. Então, a pessoa que é filho de Deus ou filha de Deus, o espírito vai para Deus e tem uma comunhão consciente com Deus. A alma não fica dormindo, o espírito não fica dormindo, mas o corpo é uma metáfora que o corpo morreu. Então, a gente vai ver agora as questões que a gente falou dos milagres. A ressurreição é um milagre. O próprio arrebatamento é um milagre. A volta de Jesus é um milagre. E nossa transformação, se você está vivo na volta de Cristo, você não é ressuscitado, você é transformado. Que a gente chama, os teólogos chamam do corpo glorificado. Então, muito importante a gente entender um pouco essa questão. 2 Coríntios 5 e verso 1, eu queria ler aqui, que mostra um pouco dessa questão aqui, nosso corpo como sendo uma habitação temporária. E sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Está falando do corpo glorificado. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, nós temos uma verdadeira esperança. Como é que vai ser todos esses detalhes? A Bíblia não fala todos os detalhes, mas fala o importante. E fala que nós temos esperança. E nós podemos ter esta esperança. E nota aqui que, quando se trata de ressurreição, a Bíblia não apoia essa ideia de reencarnação, porque a ressurreição é o corpo transformado. Então, lembra que o pó volta a pó. Então, o corpo vai se decompositando. E quando Deus, no milagre da ressurreição, e Jesus foi o primeiro para ressuscitar, é o corpo, é você mesmo, é o seu corpo, mas é transformado, não é uma reencarnação. Reencarnação é uma teoria, uma doutrina estranha às Escrituras. Não é bíblico isso aí. A ideia é que o Espírito volta em outra pessoa. Não é isso. E a ressurreição e a transformação que acontece aos vivos é a mesma pessoa. Há uma junção de alma, de espírito com o seu corpo. Então, muito importante
isso aí, a gente entender que isso traz esperança para a gente. Vamos agora para continuar no texto aqui. Cristo virá trazendo os que nos precederam. Então, a esperança é que nós vamos encontrar com Jesus e aqueles que já morreram. Diz assim, verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, nós temos os milagres, que é o próprio Evangelho, é a base que nos dá esse direito de sermos filhos de Deus. Muito importante, e nós vimos pelos elementos da ceia hoje, o sacrifício de Jesus, que nos dá essa condição. É a base para nós sermos também, nós termos esperança. Os salvos têm sido aceitos por Jesus, e é por nossos méritos? Pergunta a você? Não. Nós somos aceitos por Jesus pelos méritos de Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, né? É uma salvação que Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Então vamos ver um texto também que fala disso em 2 Coríntios 5 e 21. Eita, voltando um. Diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Também aqui é uma questão teológica bem profunda, né? Jesus se tornou pecado, ele levou toda aquela ira de Deus sobre ele, pagando o pecado, e ele nos dá a sua justiça, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, voltando então aqui ao texto, nota que ele virá com os que já morreram. E eu digo aqui que você já teve em algum lugar que alguém quis furar a fila, né? Vocês, olha a fila aí. Então, a fila é primeiro os que já morreram. Interessante, os que já foram. Então, a gente tem que esperar, né? Eles vêm e depois nós, os que estamos vivos, nós somos arrebatados, somos transformados. Verso 15 aí. Veja que a esperança era iminente. A palavra iminente era a qualquer momento. Então, o autor aqui, Paulo, desse texto, nota que ele fala que os mortos virão com Cristo, não é? Ele trará os mortos, aqueles que já morreram, e ele diz, nós, o que estivermos vivos. Ele tinha esperança até que talvez na vida dele, durante a vida dele, Jesus voltasse. Então a iminência é isso aí, não tem nenhum impedimento para a volta de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento. Agora, todos aqueles juízos e julgamentos sobre o mundo, da tribulação e todas aquelas coisas escatológicas, vão desencadear depois, né? Mas a gente nota que aqui a esperança que Paulo tinha era dessa união, desse reencontro. Eu acho muito importante isso aí, do grupo de Deus e Deus voltando para os seus. Então, aqui nesse item aqui. Mas vamos agora para o terceiro. Terá um anúncio de uma eternidade gloriosa. Então, a partir do verso 16, 17, nota que tudo que Deus faz tem uma ordem, tem uma forma que vai acontecer. E aqui diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a fila, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então vai ser dada uma ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, e o próprio Senhor descerá. Interessante aqui. Jesus, o Salvador, faz questão de se encontrar conosco, né? Ele é o nosso Salvador, ele mesmo descerá. Tem várias coisas que a gente pode pensar aqui. Quando se trata daquela vinda de Cristo, que a gente fala
de julgamento, você vê uma diferença grande. Diz, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Esse é um contraste com o arrebatamento. O arrebatamento é Jesus mesmo recebendo a gente. E aqui já é depois, né? Depois da tribulação, onde os anjos são enviados para acolher as pessoas que se convertem durante a tribulação. Então é um contraste e é muito importante vendo a vinda de Jesus para recepcionar a gente. E nota que em Atos, lembra que aqui a gente fala da ascensão de Cristo. Então Jesus, quando ele morreu, ressurgiu, ele teve a ascensão dele para os céus, não foi? Então vamos ler esta questão aqui, esse evento em Atos, onde diz, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado dos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, aqui é um ajuntamento maravilhoso. A gente pensa em parentes que já partiram para a glória. E a gente pensa em pessoas que nós amamos. Pensamos nos heróis da fé que a gente lê na palavra. Vai ser um grande ajuntamento. E muito importante a gente focar isso aí. Essa vinda, E eu digo aqui que é quase uma coisa que a gente diria de uma ficção científica, né? Você vê tudo isso acontecendo, milagres, como a gente falou. O Deus Criador agora mostrando a sua glória. Primeiro, Ele sendo glorificado, Ele recebendo a glória de tudo que Ele está fazendo e dando esse privilégio da nossa participação com Ele, né? E é uma espécie, a gente pensa assim, uma transportação da matéria, né? Lembra que hoje é uma ficção científica. A pessoa está aqui, daqui a pouco eles falam que poderia transportar a transportação da matéria para outro canto. E aqui a gente vê isso acontecendo tranquilamente com a volta de Jesus, né? E interessante que quando a gente fala descer do céu, subir, a gente sabe que nós estamos aqui na terra, mas a volta, ele vem de uma outra dimensão, né? Eu coloquei aqui um texto também, lembra do martírio de Estevão, onde diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita do Pai, de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então a gente vê de uma forma maravilhosa, os céus vão se abrir, né? Jesus vai voltar e vai ter esse grande ajuntamento nos céus. Essa é a parte que nos dá uma grande esperança. Um Deus organizado, um Deus totalmente coerente. Então nós chegamos para esse último versículo aqui que diz, nós colocamos aqui, esta verdade é de consolo para os filhos de Deus. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, a volta de Jesus é um momento importante. Agora, a gente tem que perguntar, é um mandamento recíproco aqui. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A chave aqui, uns aos outros, né? É aquele mandamento recíproco. Talvez a gente tenha que perguntar, quando foi a última vez que a gente conversou com alguém lembrando da volta de Cristo? Eu acho que é raro a gente fazer isso. Mas eu creio que muitas vezes quando a gente vive, talvez até na pandemia, talvez falamos mais sobre isso, né? As dificuldades e a gente querendo ver a volta de Cristo, encorajando uns aos outros nas lutas da vida. E a vida tem bastante dificuldades. E a gente encara isso aí como? Com esperança. A força que Deus nos dá para atravessar, não é? Os momentos difíceis, mas também a esperança que isso aqui é temporário. E nós teremos um local nos céus para toda a eternidade.
né? E a gente pensa naquela palavra maranata, né? Volta, Jesus, né? Vem, Senhor Jesus. A segunda vinda seria um alerta aos não salvos, essa segunda vinda que a gente falou do Jesus juiz, né? E talvez e a gente falou da pandemia, mas a pandemia seria fichinha, se comparado com as coisas que você lê, Apocalipse. Então, se as pessoas olham para aquela etapa da vinda de Jesus, seria muito difícil achar consolo, não é verdade? Mas a nossa missão como cristãos, é de levar a mensagem de esperança, levar o evangelho para as pessoas. Eu queria finalizar com uma pergunta bem mais forte. A vinda de Cristo te anima ou te assusta? Vamos refletir sobre. Gente, Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, o Juiz justo e santo. Mas se Jesus como Ele é o Filho de Deus encarnado, a gente tem esperança nele. A gente tem esperança na volta. Ele virá outra vez. E a pergunta é: você está pronto para a vinda de Cristo? Todos nós gostamos de assistir um filme, não é? Onde tem um final. Como é que é o final? Feliz. Eu já me frustrei com um filme que não termina feliz, né? Porque a gente fica assistindo todo o drama. Quando termina feliz, agora está certo. Nosso final é feliz. E nosso final é Jesus Cristo. É o nosso Salvador querido, aquele que nos criou. Pastor, como é que vai ser o céu? Eu só sei que vai ser melhor do que isso aqui. E a gente curte tanta coisa aqui, a natureza, tantas coisas bacanas. E esse mundo que sofreu o impacto da queda. E Jesus está preparando um lugar muito maravilhoso para nós. Não vai ser aquela ideia de sentar com a harpa na nuvem cantando o dia todo, não. Mas nós vamos ter muito o que fazer, muitas bênçãos nos céus. Então nós teremos esse final feliz. Eu queria terminar com um versículo, a verdade que nos consola também. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? É uma esperança maravilhosa, essa vinda de Cristo. A nossa temática é 1, 2, 3 já, né? Nós nos prepararmos, a nossa série tem essa temática, nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Jesus vem, e a pergunta é se nós estamos prontos. Na próxima mensagem nós vamos trabalhar um pouco mais o impacto das outras questões escatológicas, mas é muito interessante como Paulo coloca primeiro a nossa esperança, como é importante a gente ter essa paz, essa certeza. Se você não tem ainda a certeza da sua salvação, converse conosco. Não deixa de resolver diante de Deus essa questão tão importante na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado porque Ele virá outra vez. E não é uma fábula, não é uma ficção, mas é uma verdade. E é uma coisa que pode nos encorajar, Senhor. No mundo onde nós temos aflições, sofremos contratempos, dificuldades. E nos alegramos porque o Senhor nos dá forças aqui nesse mundo. Forças para Te glorificar, para fazer a Tua vontade em meio a, muitas vezes, grandes lutas. Obrigado pelas bênçãos também na vida. Obrigado por família, obrigado o fato de o Senhor suprir as necessidades de cada um também dos seus. E nós queremos, mais uma vez, Te prestar honras e glórias por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará. E obrigado pelas essas revelações que o Senhor deixou nas Escrituras para nos fortalecer a nossa esperança. E pedimos ainda, se alguém não Te conhece, que hoje possa ser a noite de salvação, de encontro com Jesus Cristo, para saber que temos esperança. Nós Te oramos isso em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.
Vamos terminar. Está bem alto aqui. Deixa eu pegar o outro. Esse aqui está melhor. Vamos terminar com festa hoje. Vamos cantar Eu Vejo a Glória. Vamos ficar de pé. Já que o pastor Roger falou de esperança, vamos nos alegrar nessa esperança, né? Esperança que nos alegra e nos renova. Juntos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Do início. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos em paz para os nossos lares, né?